Começa agora o PropertyCast, o podcast de Carrefour Property. Estou de volta com mais um bate-papo aqui direto do estúdio de podcast, o PropertyCast, que é o podcast do Carrefour Property. Estamos no último dia aqui da ABF Franchising. E olha, todos os dias eu chamei ele para vir dar entrevista e agora consegui. Eu estou aqui com o Roger Teixeira, ele que é gerente de marketing de Carrefour Property. Tudo bem, Roger? Oi, oi, boa tarde. Boa tarde. Resisti um pouquinho, mas vim. Deu tempo. Tava com a voz mais rouca, né? Então agora já voltou a voz. Anotei bastante com a voz esses dias, mas agora tá melhorando. Também feira é aquela correria, né? Então acho que o último dia é um dia que a gente consegue parar um pouquinho mais, dar uma olhada nos corredores e agora parei também para falar contigo. Bom, porque a gente até aproveita para fazer um balanço, né, sobre a feira. Então já conta para mim, como é que você sentiu esses 4 dias? Que diferença que faz fazer parte da ABF? Olha, é o terceiro ano, né, que a gente tá seguido aqui na BF. Eu lembro quando eu cheguei em property também, faz 3 anos agora. Logo eu trouxe a ideia da gente vir pra feira. Eu já conhecia e pra gente faz muito sentido, né. É uma feira que é a maior do mundo de franquias e onde praticamente grande parte dos nossos parceiros estão. E eu costumo dizer que a gente aqui praticamente não tem concorrência, né. Então pra gente é super importante estar aqui. Então desde o primeiro ano, segundo, terceiro, a gente notou já um crescimento, e que pra mim como marketing, que eu fico muito feliz, principalmente, é que no primeiro ano a galera ainda vinha muito perguntando só do Carrefour: "Ah, o que que vocês estão fazendo aqui? Ah, é Carrefour Express", não que a gente não queira falar, a gente fala, né, sobre todas as nossas bandeiras. Mas a gente queria o meu desejo era que as pessoas conhecessem mais a nossa marca. E neste ano eu tenho visto muito mais os clientes chegando, já entendendo do nosso negócio e vindo pronto para fazer negócio, para perguntar: "Ah, eu quero um espaço na loja X, na cidade X". Então, eu acho que essa caminhada desses 3 anos já serviu pra gente, né, para o próprio cliente nos conhecer melhor e pra gente também se preparar melhor para recebê-los. Então tem sido, eu acho que uma feira super legal. Obviamente a gente ainda não analisou números, mas qualitativamente tenho feito uma análise aqui dia a dia, desses benefícios, enfim, principalmente o nosso crescimento de marca, negócios fechados, tem sido bem legal. Então quer dizer que o seu trabalho aí no marketing tá sendo muito bem feito, né? Olha, não é fácil não, viu. Eu lembro que teve uma gestora que eu conheci na minha graduação, faz um tempinho ainda, e eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso com ela, e ela falou uma frase que eu nunca esqueci. Ela dizia que posicionamento de marca exige estômago da gente. E é de né, principalmente quando não é uma marca que as pessoas já conhecem ou que ela altamente se explica. Não, o Carrefour Property, como a gente faz muita coisa, né, e é um mundo ali de real estate, comercial, galerias de shoppings, é difícil pra gente contar isso para o consumidor. Pois é. Então Tem o nome property, que já indica propriedades, né, mas mesmo assim tem algo a mais a ser explicado. exatamente. Então, assim, acho que é difícil a gente resumir numa frase, num mote, não dá, é meio complicado. Mas acho que esse trabalho contínuo é super importante para posicionar uma marca. Então, a BF, 3 anos seguidos, a gente, né, fazendo aqui o nosso plano de mídia, falando com as pessoas, tem dado resultado. Então acho que esse ponto eu já fico feliz. Então, resumindo, assim, esse é o grande desafio de property. Olha, pensando do meu lado, né, marketing é um grande desafio desde o começo. E eu acho que o mais legal é que a gente quando eu cheguei, a ideia era um trabalho um pouco diferente, trabalhar mais não tanto macro, mas mais pensando ali na cidade. A cidade, como a gente tem hoje mais de 250 galerias, a gente também tem que pensar no micro, né. Tem que pensar na região, tem que pensar na cidade, no lojista, a gente tem feito isso. E o macro a gente nem estava dando tanta visibilidade, porque esse naquele momento era o mais importante. Quando a gente começa fazendo o mínimo, é o que tem que ser feito, básico, a gente tem a oportunidade de começar a crescer e dar mais foco nessas coisas. Então agora, eu acho que nesse terceiro ano sim, a gente está muito com esse desafio, com esse foco em marca, comunicar o Carrefour Property como ele é. O que que a gente tem, o que que a gente faz. Para dentro de casa também, o grupo hoje a gente fala de 125.000 funcionários.
é muita gente. A gente precisa também dizer para eles, né, ó, property faz, qual que é o nosso trabalho, e a partir disso, obviamente, para o mercado, para os consumidores, para os clientes. Tem um trabalho interno também, É. né. Property surgiu em 2012, certo? Certo. O Grupo Carrefour está no Brasil já faz 50 anos. Por que houve essa necessidade de criar property? Eu aprendi muito com as falas da Lili, nossa CEO, sobre isso e é muito interessante, né, o Carrefour, igual quando chegou no Brasil há 50 anos, ele veio lá atrás com uma estratégia muito inteligente, inclusive, comprar terrenos, né, então adquiriu muitos terrenos durante esses anos. Hoje, quando a gente fala de imóveis próprios, a gente tem mais de 430 mais ou menos, em metros quadrados, mais de 17 milhões de metros quadrados, é muita coisa. Então, até 2012, isso era gerenciado de uma forma mais o próprio hipermercado ali, né, nas atribuições do diretor, cuidava ali de tudo, da parte de estacionamento, galeria, etcétera, além dessa gestão de licenciamento, etcétera. Porém, a partir de 2012, entendeu-se que era necessário um time, né, um setor mesmo, pra gente dar mais profissionalismo e pra gente até escolher, né, disso, esse tanto de terreno é ouro na mão. Então, acho que property nasceu com esse objetivo, né, de explorar melhor ali o que que a gente tinha dentro de casa, fazer os negócios crescerem, expandir, porque realmente a gente tinha muita coisa parada, tinha muito negócio, muito terreno, enfim. Então chegou com esse objetivo, acho que todos os nossos projetos têm mostrado esse crescimento, né, do time, enfim, da própria unidade de negócios, e marketing chega para contar essa história, né. Então acho que obviamente lá desde 2012, né, as pessoas que vieram antes de mim começaram esse trabalho contando, e a gente vem agora trazendo isso com muito mais ênfase. Porque eu mesmo, quando cheguei, até hoje eu confesso que às vezes eu me surpreendo com alguns números, né, de property, com algumas informações do nosso tamanho, é tudo muito gigantesco. Então acho que e pra gente contar essa história é muito legal, mas também é desafiadora. Tem que otimizar esses passos é maravilhoso, né. E como que você viu a evolução disso, no decorrer desses anos? É muito legal a gente ver essa ressignificação de espaço, sabe. Obviamente a gente sabe que ainda tem muitos espaços que a gente pode, né, trabalhar com isso, mas ver ali um a um é muito legal. Acho que o nosso maior exemplo é o Passeio Alto das Nações, que é um dos nossos shoppings, mas também falando como complexo, né, o Complexo Alto das Nações, para mim é o maior exemplo e eu inclusive, quando eu quero contar a história de property até internamente para as pessoas que chegam, eu levo eles para o das nações. Porque ali eu consigo contar meio que 360 o que que a gente faz. Ali era o primeiro hiper do Brasil, é o primeiro hiper do Brasil, faz 50 anos esse ano, era hipermercado e estacionamento. Bom, estacionamento gigantesco naqueles moldes antigos, com espaço para muito carro, e hoje a gente vai para lá e transformou tudo, né. É um espaço com hipermercado, com um shopping, com estacionamento, mas também agora com uma área verde enorme, com espaço para as pessoas, viverem mesmo, praça pública, conectado ali no trem, 3 torres, uma pronta, 2 subindo, restaurantes, entretenimento. Pô, isso aí é demais, né, e isso muda todo o contexto ali urbano da cidade. E ali a gente começou agora, isso faz 2 anos que 2, tá indo para o 3º ano também, inaugurou, agora que a gente começou a fazer alguns eventos, e é bacana ver a população ali do bairro chegando e conhecendo o espaço que já estava ali há muito tempo e que agora eles estão redescobrindo. Então isso é super bacana. Lugar mais valorizado. Exatamente. Outro exemplo também que a gente tem próximo, mas longe, é em Maceió. Ali a gente também tem uma galeria muito grande, acho que é a nossa maior galeria do Brasil, em torno, acho que se não me engano, 70, 80 lojistas, e já era uma galeria antiga, se eu não me engano, com mais de 30 anos na cidade. Ela chegou pra gente nesses momentos de conversão de bandeira, etcétera. E hoje ela é o Passeio Gruta, já foi outros nomes, mas eu lembro quando eu estive em Maceió, eu conversei com algumas pessoas dali, lojista e cliente, e falei com o senhor, ele falou: "Olha, eu vim aqui na inauguração dessa galeria há tantos anos, 30 anos eu acho, e daí gente que nem era nascida, o pessoal que cresceu ali na galeria". Essas histórias são muito legais, daí a gente leva transforma, né, ressignifica o espaço,
A gente não destrói e nem demole, né, demole espaço, pelo contrário, a gente faz um espaço novo, isso é muito bacana. Para os próprios consumidores, tem esse valor histórico e para o negócio, né, gera mais negócio, mais lojistas, mais fluxo, então acho que esse nosso trabalho é super incrível nesse ponto também. Bem, uma vez que você já mostrou o que é o Carrefour Property, ainda tem o desafio de trabalhar cada bandeira, né, a gente está vendo aqui passando na TV, ó, tem o Alto das Nações, e aí a gente vê que tem o Atacadão, tem o Sam's Club, enfim, são muitos nomes diferentes, assim, o desafio é muito maior. Muito maior, até para comunicar é difícil, né. Aham. Então, para mim, assim, como profissional, é um super desafio. E até no stand a gente, para colocar não dá para botar só Carrefour Property, a gente tem que colocar Carrefour, Atacadão, Sam's Club, para as pessoas fazerem leads e entender um pouco do que a gente está falando. Mas, ao mesmo tempo é difícil, mas ao mesmo tempo são marcas, assim, dominantes, né, marcas imensas, então a gente se Os apropria nomes já disso. são muito fortes, né. Quando eu falei Atacadão, o maior atacado do Brasil, pô, todo mundo sabe que é o Atacadão, tá ali no Brasil inteiro. Hoje a gente tem de fluxo de fluxo em nossas lojas, 60 milhões de pessoas passando por mês. Muita gente, são vários Brasis por ano passando nas nossas lojas. Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito bom a gente poder ser ancorado por marcas tão fortes. Porém, quando a gente fala de galerias, a gente tem que pensar também nas peculiaridades de cada bandeira, né, então, o cliente vai no Atacadão, ele tem um perfil, vai no Carrefour tem um, vai no Samsung tem outro. Na galeria, a mesma coisa. Então, até esse trabalho de mix de lojas, a gente trabalha muito com muita tenta trabalhar com muita inteligência para compor o melhor, portfólio para o próprio cliente se beneficiar. É o institucional e o ativo, tem essa diferença, né. Exatamente. São 2 coisas que acabam se entrelaçando. Bem, falando sobre planejamento, então como é que funciona? Todo ano vocês se reúnem e pensam nas diretrizes e quais metas que vocês querem atingir? Já estamos na metade de 2025, como é que tá? Em que pé estão as coisas? É legal que a BF pra mim é um marco ali, pra mim que é como se estivesse acabando o ano. É junho, tá acabando o ano. Porque setembro a gente já começa a pensar no ano seguinte. Já setembro já é planejamento estratégico, né, pro próximo ano. Mas além disso a gente já tem um plano mais avançado para os próximos anos. Então, acho que tudo é feito muito pensando nesse planejamento total da companhia, mas obviamente marketing, né, o mercado, ele é muito rápido e muda constantemente, eu não posso fazer um plano de 3 anos. Obviamente plano algumas coisas a gente pensa a longo prazo, curto, médio e longo prazo, mas plano de marketing, principalmente para o negócio ali, né, para galeria, para o shopping, tem que ser ano a ano e às vezes de mês a mês, semestre a semestre. Mas chega ali setembro, a gente já começa a ter um olhar de orçamento, de budget, o que que a gente já fez, investimento, o que que valeu a pena, o que que não valeu, para construir para o ano seguinte. Então dezembro é um ano que eu gosto muito de parar, por mais que seja mês de Natal, que é um mês pra gente muito forte, Tem muitos eventos, né, em muito. todos os espaços. Porém, pra gente o Natal ele é um pouco antes, né, pra quem é de shopping, por exemplo, o Natal começa em outubro, novembro. Então novembro pra gente ele é mais suado pra fazer as grandes entregas. Dezembro é um mês que eu gosto mais de dar uma parada, até de visitar outros locais, de ver o que que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão falando. Colocar a cabeça no lugar e pensar no ano seguinte, desenhar mesmo ali. Primeiro eu gosto de fazer isso sozinho, olhando, né, olhando para trás e para frente. Depois eu gosto de juntar o time, juntos a gente faz aí o planejamento do ano, com base nas premissas que a gente já tem da companhia. E essas premissas que dão sentido para o trabalho que você faz, né, você vê que tem um propósito naquilo que você está fazendo. Partilha um pouquinho sobre isso. Eu até falando disso, eu pensei inclusive nessa conexão que a gente tem dentro de property. Somos em 8 gerentes, eu acho, 8 ou 9 são 8 gerentes, se não me engano, 8 ou 9. E em uma diretoria específica, né, que é de gestão imobiliária, mas tem outras diretorias dentro de property, mas dentro da nossa ali, 8 gerentes, somos muito próximos. Então tem marketing, comercial, financeiro, operações, gestão imobiliária, licenciamento, estacionamentos, shoppings.
Então são vários gerentes pensando em coisas distintas, finanças, pensando em coisas distintas, mas o ano todo, todos muito conectados. Então, mês a mês, temos todas as nossas reuniões, semana a semana, a gente fala especificamente sobre vários temas. Então, como tudo já é muito conectado o ano inteiro, a gente consegue chegar lá no fim do ano, eu não preciso parar e falar, de repente, com a minha diretora, e falar com os gerentes, e entender, não, porque isso já tem um fio condutor o ano todo, para a gente chegar em dezembro e construir e pensar no ano seguinte. Então acho que essa conexão que a gente criou dentro de property é muito importante, porque principalmente a gente fala de Brasil, né, é muito grande o nosso negócio. Se a gente não tiver essa conexão, fica tudo muito mais difícil. E não adianta fazer um plano sem pensar nas metas comerciais. Não adianta fazer um plano sem pensar no time de operações, que são eles ali que estão no dia a dia, nas galerias, falando com os lojistas, né, resolvendo o que tem que ser resolvido. Eu tenho que pensar em todo mundo, tenho que pensar nessas demandas, tenho que ouvir, né, obviamente com filtros, mas tem que ouvir todo mundo. Então acho que essa conexão ela é primordial e ela acontece organicamente. Acho que esse que é o mais importante. Sim. Agora eu queria fazer uma pergunta mais pessoal para você. Eh, Fala um pouquinho da sua carreira, o momento que você está hoje, o que que você ainda espera alcançar, você como líder, até de repente alguma dica que você possa dar para quem está nos assistindo. Eu adoro falar de carreira e eu sou muito feliz onde eu tô, graças a Deus, tenho lideranças incríveis que me ensinam, mas também me deixam, sabe, seguir, fazer as coisas e ser autônomo, e isso não tem preço, né. Então eu me sinto muito valorizado, eu acho que esse é um ponto muito importante. E estar numa empresa como o Carrefour também faz toda a diferença. Mas eu acho que a minha carreira ela foi um pouco, não vou dizer lenta, mas eu acho que ela foi muito bem desenhada. Todo mundo sabe os seus pontos de partidas, né. Os meus foram difíceis, né, eu venho de uma cidade muito pequena, Londrina, não é muito pequeno, os londrinenses vão ficar bravos comigo. Não é muito Perto pequena de São não. Paulo, Tem 500, 600 mil habitantes, mas uma cidade muito boa, vim da periferia de Londrina, tudo muito difícil, né, fiz universidade pública, então tem um tempo ali de maturação, um tempo que você consegue, se dedicar para a carreira ele é menor. Mas, eu tive privilégio, acho que desde muito cedo tive a cabeça muito boa, e isso vem de educação, né, minha mãe incrível. Então desde muito cedo, todas as minhas experiências profissionais que não são, parecidas com o que eu faço hoje, ainda assim, todas elas, né, contribuíram para o profissional que eu sou. Então eu comecei lá atrás, eu era atendente de restaurante, caixa, depois eu virei gerente de restaurante, comprador, já fui financeiro, já fui vendedor de imóveis. Então tudo isso contribui, né, para um profissional. E eu sempre quis ser muito marketing generalista. Obviamente tem especialistas, né, mas eu gosto desse geral, né, de você poder olhar o todo e conectar as estratégias, CRM com eventos, com digital. Então acho que esse meu ponto de partida foi muito importante, porque eu consigo olhar com várias vertentes diferentes, né. Mas enfim, desde que eu saí da minha graduação, eu fui seguindo ali a carreira e fazendo e acho que desenhando de uma forma para chegar onde eu estou hoje. Né, então desde que eu saí, eu quis ele, obviamente, direto ali para minha profissão que eu queria, então eu comecei em marketing mesmo, fez marketing. fiz relações públicas, comunicação social com ênfase em relações públicas. Uma universidade maravilhosa, acho que esse é um ponto muito importante, uma universidade muito boa, e eu aproveitei a universidade, assim, 100%. Por mais que eu trabalhasse, sempre trabalhei, estudei, ainda assim aproveitei tudo, fiz intercâmbio, morei 6 meses fora, morei no México, estudei comunicação intercultural, aprendi uma segunda língua, espanhol. Isso também vai contribuindo, né, vai te dando mais repertório, eu acho que essa palavra é muito legal. Mas desde então, eu comecei ali desenhar, né, fui para uma outra empresa, comecei a trabalhar muito com comunicação interna. Você fala com, né, primeiro com o público interno, engaja os colaboradores. Rodei o Brasil fazendo, alguns trabalhos de relações públicas e também de divulgação de produtos específicos dentro dessa empresa. Isso foi incrível. Inclusive quando eu cheguei aqui, fiz a entrevista com a Lili, que é a nossa CEO, primeira coisa, meu primeiro case de sucesso foi esse pra ela, porque ela falou: "Olha, a gente tem galeria no Brasil inteiro, pessoas diferentes". Falei: "Já fiz isso", né. Rodei o Brasil, conheci o Brasil todo,
E ali era também estratégia de cidade em cidade, estado em estado, e era muito E aí focado a em Lili cliente. falou bastante sobre a importância do estudo e a importância dessas soft skills também, né. Exato. Você ter o repertório. É isso, a gente tem que ter repertório, então e eu vou sempre aproveitando muito. Eu lembro nessa empresa, até uma curiosidade, quando eu cheguei, já tinha esse movimento, né, de fazer esses eventos em locais diferentes do Brasil, mas o marketing não ia. A gente só cuidava à distância né, o comercial fazia. E eu já cheguei falando, falei: "Olha, eu acho que a gente deveria ir, acho que a gente pode contribuir, a gente tem uma visão diferente, a gente também tem que falar com o cliente, entender". Minha chefe comprou a ideia, falou: "Vamos fazer um teste". Eu lembro que eu fui pra Curitiba, era o primeiro evento na sequência. O evento, sei lá, vendia um, vendeu 3, não me lembro o número, mas deu resultado. E a partir disso eu rodei o Brasil 2 anos fazendo isso. Então fui até, sei lá, fui pra Belém, pra Manaus, Rondônia, rodei o Brasil, e isso me deu muito repertório. Fiquei esse tempo todo lá, depois fui para uma empresa de cosméticos durante a pandemia. Esse acho que foi o maior desafio da minha vida. Troquei de empresa logo no início da companhia da pandemia, e era home office, mas eu tinha que visitar essas lojas, eram 3 lojas dentro de uma rede no norte do Paraná. Ali eu tive que montar meu primeiro time de marketing, antes eu não era gestor, e foi o maior desafio e foi super legal. Entrei no mundo do varejo, num momento super difícil, e ali a gente começou a entender e fazer toda uma estratégia diferenciada para um ramo que eu não conhecia, foi super bacana. A partir daí eu fui para o mundo de shopping centers, e fui movido muito a uma líder que eu tive. A outra empresa lá atrás, isso eu digo que eu fui costurando no que eu achava que era interessante. Ela me convidou, eu era muito fã do trabalho dela, até hoje eu sou e ela me ensinou muito. Falei: Nunca tinha trabalhado em shopping". "Ah, vamos, né, é o maior shopping da minha cidade, já conhecia da minha vida inteira, mas trabalhar na administração de um shopping é mais complicado, ainda mais no shopping que é o shopping da cidade. Muito diferente de São Paulo, acho que isso muda. São Paulo tem shopping pra rodo, sei lá, 50 se eu não me engano, 55. Londrina, a vida inteira teve um shopping, depois agora como, né, tem acho que 3 ou 4. Mas enfim, passei esse tempo nessa empresa de shoppings. Shopping é um ritmo assustador de varejos, todo mês você tem que mudar a campanha e refazer e pensar, e num nível de excelência muito alto, porque os clientes são muito exigentes, e isso ali eu fui digo que eu fui, provado no fogo mesmo, com Tem os essa lojistas, clientes. nossa, e essa minha gestora, ela era muito ligada também a trouxe isso dela, a dados, a pesquisa, a conhecer com base na mão ali, não só de insight, não só de "eu acho". Ela levava muito a sério, trabalhava essa parte estratégica do marketing muito a sério, que eu não tinha tanto contato com os meus outros gestores. Então ali eu aprendi muito, trabalhei muito, fiz grandes entregas, tenho orgulho até hoje de falar sobre elas, mas foi o meu pontapé inicial para vir para São Paulo. Ali eu tive conheci uma outra pessoa aí que ela me falou sobre o Carrefour e vim embora, com a cara e com a coragem. Um outro ponto também importante, a gente tem que saber a hora, né. Larguei minha família, larguei não, tá próximo, mas vim sozinho, vim para o Carrefour com um super desafio, sem saber muito o que que era Carrefour Property na época. Eu lembro que eu pesquisei na internet, tinha uma coisa ou outra, mas não dava para entender. Vim, primeira entrevista foi direto Então com a Lili. já viu qual ia ser o seu principal desafio como marketing, né. E porque quando a gente vai para uma entrevista, a gente tenta ir com, né, com informações. Só que eu olhei Property e falava: "Gente, Carrefour eu sei que é Carrefour, mas Carrefour Property?". Não entendi muito bem e fiz a entrevista sem saber muito bem o que eles queriam de mim. E foi direto com a Lili, que é a CEO, Direto com me colocaram direto para falar com a mulher. Mas ela foi incrível, eu lembro que a entrevista foi ótima, ela gostou muito de mim, eu também adorei falar com ela, falou: "Olha, por mim tá tudo certo". Aí, né, era um tempo de me preparar para ir pra São Paulo, acho que tive um mês para vir para cá, para arrumar minhas coisas, pedir demissão da empresa, todo, né, uma situação rápida, mas foi muito legal. Acho que muito desafiador. Obviamente eu cheguei, não estava, né, como é hoje, acho que cada gestor deixa a sua marca, e eu quis fazer, o que eu acredito. Então, hoje eu tenho muito orgulho de ver um time
completo. Quando eu cheguei, tinha uma pessoa, ela tá até hoje comigo, a Carol, super parceira. Hoje eu tenho mais 10 pessoas no time. Hoje eu cuido de shoppings também, na época eu não cuidava. Então, e um time todo engajado, todo produzindo, com excelência. E daí eu começo, sabe, cada conversa, em cada feedback, eu lembro de tudo que eu vi lá atrás, né, todas as conversas. Até hoje eu falo com essa minha ex-gestora, eu lembro que esses dias atrás eu precisava fazer um assunto X, eu liguei para ela, mandei mensagem, falei: "E aí, o que que você acha? É esse o caminho?" Ela falou: "Isso mesmo". E eu lembro lá atrás que às vezes ela sempre falava para mim assim, falava: "Olha, eu exijo de você, porque você vai sair daqui pronto para trabalhar em qualquer empresa desse Brasil". Dito e feito. Enfim, eu acho que carreira é muito também de você entender até onde você quer chegar, exige concessões. Eu tive que deixar minha família, e não é fácil você morar numa cidade desse tamanho, sozinho, não é fácil. Você tem que entender tempos e movimentos, tem que fazer sentido financeiramente, você tem que fazer ali a tua vida, teu pé de meia, não tem jeito. E pensar futuro. Eu sou muito também eu falo muito com a minha hoje com a minha diretora Fernanda, a gente tem várias conversas, e eu sempre deixo muito claro o que que onde eu quero chegar, né. Eu não eu uma coisa que eu não sou acomodado, então hoje tá muito legal, tô super feliz fazendo o que a gente tá, mas tá, e agora? E ano que vem? O que que a gente vai fazer nos próximos 6 meses? A gente tem que evoluir, gente, né. Nossa régua é alta, mas a gente não posso para a próxima DF entregar igual, tem que ser maior. Motiva a gente. É o que te motiva todos os dias. E eu costumo também dizer que eu sempre arrumo um problema pra minha própria cabeça resolver. Eu falo: "Gente, tô cheio de coisa pra fazer, não sei o que, não dá mais". Daí eu penso: "Pô, mas se eu te fizesse mais isso?". E no final eu mesmo que vou ter que fazer. Mas é isso, acho que marketing é essa profissão maravilhosa, deliciosa, de super insights e muito relacionamento, ouvir muito, falar muito. Ouvir muito, né, você citou os dados. Você acha que esse foi um diferencial que você trouxe? Eu acho. Eu acho que é muito importante, sabe, pra tudo que a gente fizer, a gente tem que ter certeza. Obviamente nem tudo é 100%, né. Até uma pesquisa, ela não é 100%, a gente faz por amostra. Mas é um norte muito, né, certo, direcionador. Então, quando eu cheguei e a gente, por exemplo, estava muito focado ali nas galerias, a gente vinha de um movimento de conversão de bandeiras. Então tinha algumas lojas que eram Carrefour virando Sam's Club, transformando em atacadão. As galerias no formato Carrefour a gente já conhece, elas estão no mercado há 50 anos junto com o Carrefour. Inclusive o Carrefour trouxe esse modelo da França, né, hipermercado, com galeria, com conveniência. Então esse é o formato, a gente já conhece e tá tudo bem. Mas quando você traz isso para o modelo de Sam's Club, diferente. Para atacadão é diferente. Então não adianta a gente tentar replicar o mesmo modelo. Então, eu lembro que no primeiro ano a gente estava nesse movimento tentando entender o mix, e a gente muito junto com o comercial ajudando e se falando. Falei: "Vamos fazer uma pesquisa". Falei: "Lili, vamos fazer uma pesquisa com galerias, Sam's Club". A gente fez uma amostra a nível Brasil, né, das principais lojas do Sam's Club, acho que a gente fez quase todas, se eu não me engano, porque não era um número tão grande na época. Vamos entender o que o cliente quer. Porque às vezes eu tô falando que é legal ter uma lavanderia no Sam's Club, e o cliente falando: "Não, eu nunca lavaria minha roupa no Sam's, lá eu vou comprar chocolate", né. Então fizemos esse trabalho e a gente tem chegado no nível de mix muito mais assertivo hoje. No ano seguinte, começou a crescer muito também as galerias em atacadão. Fizemos em atacadão, também ali com muito diferentes as respostas de Sam's Club. Assumir shoppings, falei: "Gente, vamos pra quando foi a última pesquisa de shoppings? Nem sei. Então vamos fazer shoppings". Fizemos Pamplona, Alto das Nações, Butantã, cada shopping totalmente diferente um do Curioso isso. isso. Então, aí com base nas inclusive com base nas pesquisas que foram feitas no final do ano passado, que a gente fez todo o planejamento de 2025 para os shoppings, e tem sido muito legal. Desde janeiro a gente já fazendo todas as ativações, eventos, e a gente já vê o crescimento, né, no dia a dia, enfim, nos números com esses dados. Então, obviamente tem muito insight, mas os dados deixam a gente muito mais confortáveis para tomar decisões. Então agora faltou você dar uma dica para quem faz. Ah, é verdade. Olha, é difícil. Eu vou te falar que muita gente me pergunta, né, me pede dica, principalmente a galera que tá se formando. O que eu vou dizer, assim?
Acho que as pessoas são muito diferentes e a gente primeiro tem que entender onde que a gente quer chegar. Nem todo mundo quer chegar no mesmo lugar. Eu lembro que desde criança, eu lembro que eu falava: "Eu quero trabalhar viajando, eu quero ir embora pra uma cidade grande", desde pequeno eu falava isso pra minha mãe. Minha mãe até hoje, minha mãe mora em Londrina, ela sempre fica triste quando eu saio da cidade. Mas ela fala: "Eu sempre soube que você nunca ficaria tão perto de mim o tempo inteiro". Então acho que onde você quer chegar, não, você é de Londrina e quer chegar em São Paulo, uma grande empresa, tá, o que que você tá fazendo então pra chegar até lá? Tem que costurar ali a tua carreira. Você quer falar de generalista ou você quer ser o cara de digital? É de digital? Então você tem que procurar ali um lugar para você trabalhar digital, se especializar. Não tem dinheiro para fazer 1000 cursos? Tudo bem, então você vai ter que especializar ali no dia a dia, no teu trabalho. E foi o que eu fiz, eu não ti também nunca tive muita condição de fazer tantos cursos, né. Então acho que primeiro a gente dominar o que a gente faz, tem que saber muito bem o que a gente tá fazendo, e eu acho que um principal é a gente procurar ter boas lideranças, sabe. Eu sempre trago isso muito comigo, eu acho que o líder, quando ele não é muito aberto, quando ele não tem muito a que te dizer, Você não aprende com ele? você pode até ficar ligando, às vezes você precisa do dinheiro, né, tudo bem, trabalhar, enfim, mas procure trabalhar com líderes que têm o que te oferecer, né, não só o dinheiro do dia a dia do trabalho, mas o aprendizado, e isso eu trago com meus líderes antigos, com as minhas diretoras atuais, com a Lili, eu aprendo muito com ela todos os dias, e eu tento transmitir isso para os meus liderados também, eu tento fazer a mesma coisa. Eu acho que esse é o ponto principal, porque é ali que a gente aprende, sabe, e tem que ser aberto para aprender. Às vezes parece que é demais, às vezes parece que é exagerado, que não precisa de tudo isso, e é muito engraçado quando a gente começa a se enxergar nos nossos líderes antigos. Hoje eu falo muito para os meninos do meu time, eles falam: "Nossa, tá parecendo a tua líder com essa palavra dela". Eu: "Poxa, é verdade", as coisas que às vezes ela pediu para eu fazer, e eu questionava, nunca fui de questionar muito o líder, né, enfim. Eu questionava pensando: "Pô, mas pra que isso? Não precisa de tudo isso, tá bom". Hoje eu falo para eles fazerem assim também, que eu aprendi dessa forma e a gente começa a enxergar valor nisso. Então acho que ter líderes bons é muito importante. Eu vejo na prática também no meu dia a dia como as pessoas que não têm, né, essa referência e começam a ter, como elas crescem. Então eu acho que esse é o principal ponto, é definir onde você quer chegar, se cercar de bons líderes, fazer o seu melhor sempre. "Ah, a empresa que eu tô não é a empresa que eu quero trabalhar a vida inteira", não interessa, faz o teu melhor ali, se emprega que as coisas vão acontecer. Se acomodar, jamais. Nunca, não dá pra se acomodar, é isso aí. Conversa boa, hein? Não é? Foi Gostei, boa. Roger. Muito obrigada por esse Imagina. bate-papo, ter trazido aí tanto conhecimento e parabéns pela sua jornada. Ah, obrigado. Eu adoro, se eu pudesse eu continuaria falando aqui de carreira, que eu acho que é o que a gente deixa para as pessoas, né. Acho que o nosso trabalho do dia a dia, ele vai passando com o tempo, a nossa marca fica, mas a marca que você deixa nas pessoas, elas ficam ali por muito. Então acho que o recado também que eu quero deixar final ali para quem está nos ouvindo é isso: se você é líder, pense no que você está deixando na vida das pessoas, né. Acho que isso é muito importante e faz ali a total diferença na nossa vida. Obrigado, Obrigada, eu obrigada. agradeço. Aprendi tanto todo esse evento. Obrigada a você que nos acompanhou, espero que você também tenha curtido. Até o próximo. Você ouviu o PropertyCast. Acesse www.carrefourproperty.com.br e saiba mais.